Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você, querido ouvinte, está nos ouvindo, mas sejam bem-vindos ao podcast Pode Horrorizar. Eu sou a Laura, tenho 23 anos, sou de Londrina e estou aqui com meus queridos amigos Douglas, Gabriel e Marcele. Eles vão se apresentar aí para vocês conhecerem um pouquinho deles. A gente começar esse podcast. Oi, gente, meu nome é Douglas, eu sou daqui do Rio de Janeiro e tenho 25 anos. Hello, meu nome é Gabriel, tenho 29 anos, sou do interior de São Paulo e eu sou o maior fã de slasher que você vai conhecer. Oi, gente, meu nome é Marcele, tenho 29 anos, sou de Brasília. Eu sou a maior terroseira aqui do podcast, tá? Confia em mim. Mentira. Não. Mentira! É mentira. Bom, gente, a gente se conheceu num grupo de terror, de terrorzeiros, e a gente resolveu criar esse podcast para repassar nossas conversas do dia a dia sobre os filmes, histórias, de maneira mais descontraída para vocês ouvirem. Esperamos que vocês gostem. E o nosso primeiro episódio de hoje vai ser sobre os clássicos de terror que marcaram a nossa infância. Cada um escolheu um filme aqui pra gente falar. Os filmes vão ser O Chamado, O Sexto Sentido, O Exorcista e Fred vs Jason. Se você... Icônico. Não, mentira. Tô zoando assim. Se você ainda não assistiu esse filme, que é impossível quase, eu acho. Mas... São clássicos, né? Clássicos, né? Se você não assistiu, por favor, vá assistir antes de ouvir o podcast. Ou se você assistiu só algum desses, você pode pular pra frente pra escutar o que você já ouviu, porque hoje vai ter spoiler, né, gente? Porque não é tão spoiler assim, né? Porque já faz muito tempo que esses filmes saíram. Mas vai ter muitos detalhes sobre os filmes. Enfim, vou começar a falar sobre O Chamado, o maiorzinho do momento. O melhor filme. Alguns não vão concordar, mas é o melhor filme. O Chamado é sobre uma jornalista, Rachel Keller, que decide investigar sobre a morte da sobrinha dela, que morreu assistindo uma fita. Enfim, é um filme muito bom, não vou dar detalhes aqui, porque, né, todo mundo já conhece, vocês já conhecem, né, gente? Eu acho Claro. que o Chamado marcou muito uma época. Eu Marcou lembro do uma Chamado... geração. Foi uma geração. Nossa, eu minha lembro na infância. escola que todo mundo ficava... Quando saiu o Chamado, todo mundo ficava falando dos 7 dias, da ligação. Isso! Da Nossa. ligação. E, A nossa, famosa eu morria de fita. medo. Na época que saiu o Chamado, eu realmente fiquei com muito medo de telefone. Toda vez que tocava o telefone, eu ficava com muito medo. Nossa, eu já passei... Minha irmã, na verdade, já passou trote pra uma menina lá que ela não gostava eu na fiz época. isso com meu irmão. Ela passou trote e falou assim, 7 dias. Tipo assim, super com a voz baixinha, tentando assustar a Teve galera. muito Eu trote, fiz isso lembro. eu fiz isso com meu irmão do meu lado, a gente assistiu junto, e aí assim que terminou eu liguei pra ele caiu, de verdade, eu fiquei... Eu ri muito, só sei que eu ri muito. Amigo, Cara, a minha irmã sim, já fez ele isso. E ele tinha o quê? Sei lá, 8 anos de idade na época? Meu Deus, coitado da O criança, Gabriel dos traumatizado. 10 anos. O Gabriel de 10 anos era literalmente a pessoa que passava trote nos outros com 7 days. Nossa, Imagino o Mas eu demônio. incorporava a entidade Meu que fazia os Deus. trotes. Sim, era muito gente, legal. não, agora imagina o Gali, criança, falando em inglês no telefone, passando trote. Um inglês assim, bem... Você falava inglês You ou era have seven português? Desde sempre poliglota. Você falava em inglês na ligação? Não, eu não falava inglês, mas eu fazia os 7 days. você Não falava 7 7 dias, porque não, eu assistia já legendado. Interpreta E aí pra Que gente. isso, olha. Ouvintes, não me achem arrogante, por favor. Mas é porque eu gostava Ele é, muito gente. de inglês. Não sou. Mas eu gostava muito Não, de inglês. então, interpreta aí tipo, pra gente, Gali, como você fazia os trotes. Em Miga, eu inglês. não lembro, porque faz assim, quase 20 anos. Você lembra assim que você falava... Revelando a idade. Não, Já falou. exatamente. Mas eu só ligava e falava assim, Aí, quem é? Quem é? Não sei o quê. Aí eu, 7 days. Aí eu não entendia nada, eu ficava assim meio com medo. E vou chamar a polícia. Teve uma vez que já falaram que ia chamar a polícia pra mim. Eu liguei pra uma velhinha que morava perto da minha casa. Ela falou Meu que ia chamar a Deus. polícia. O Gali Mas matando eu a só velha, assisti cara. muito. Coitada Não, teve uma da vez, senhora. teve uma vez, eu vou contar uma coisa assim, que eu tô literalmente admitindo um crime, né? Porque Alô, polícia. eu acho que já prescreveu, mas Amigo. tudo bem. Então por isso que eu posso admitir.
Mas o que acontece? Uma vez eu fiz isso, eu passava trote, tipo, não era do Seven Days, não. Eu gostava muito de passar trote quando eu era criança. E eu passei trote numa vizinha da minha avó. Meu E Deus. eu não sei se a minha avó quis me assustar depois de um tempo. Falou que tipo, depois de uma semana que eu ficava enchendo o saco dessa véia, ela morreu. E eu fiquei me Nossa. sentindo muito, Mano. muito mal. Minha avó quis me assustar, na Meu Deus, verdade. o Gali matou uma senhora. Tá aqui Ela quis gravado me no assustar podcast. demais. Ao vivo no podcast, o Gali Mas matou ela uma escreveu, senhora quando por era isso que eu criança. Primeiro podcast já. Virou Contei o crime real. de true crime. Crimes Exatamente. reais. Crimes reais. Mas é isso, Reais, Gali. eu tenho esse histórico de trotes e tal. Meu Deus. As crianças que É passam isso. trotes. Bom, gente, enfim. Pra quem não sabe, o chamado original é um filme japonês que foi lançado em 1999, 98 na verdade, que chama Ringu. E eu não sabia dessa Ringo. Ringu, amiga Ringu. Ringo. Eu sei, é porque o Ah, é R som verdade. de... É ri, entendeu? Ringo. Ringo. É pra quem não sabe, aqui uma É, curiosidade, Marcele fala japonês. Eu não vou falar Verdade. hoje não, tá? Verdade, Só depois. gente. Hoje, Se vocês quiserem ouvir, escutem mais o podcast. é verdade, mais pra frente a gente faz ela falar em japonês pra vocês. Mas Sim. enfim, uma coisa que eu não sabia é que o filme era baseado num livro, vocês sabiam disso? Eu não sabia desse Não, não detalhe. sabia. Sabia? Não sabia não. Não sabia não também. Tem até mangá, gente. É muito famoso lá no Japão. Ah, tem... mangá eu sei. É uma franquia que lá no Japão até hoje sai filme, sai mangá, novel, sai Ah. continuação, reboot, não Mais sei o uma quê. vez mostrando que é o melhorzinho dos clássicos. A guerra. Não, Vai ter não. guerra aqui sim, porque esse é o A ilusão. maiorzinho. A ilusão. Não, quem concorda, Assim, por favor, porque comenta o aí. americano é um remake, né? O americano E eu é um remake. E assim, é um remake que eu achei que é um remake muito bem feito. Teve muito impacto, principalmente aqui no Ocidente, mas eu ainda acho que a versão japonesa é melhor. Porque o jeito dos japoneses fazerem filme é bem diferente, principalmente filme de terror, né? Mas filme de terror japonês dá bem muito diferente medo. Isso, é bem diferente do americano, porque eles dão muito tempo. Eles são demorados, assim, em mostrar as coisas. Às vezes chega a ser um pouco até entediante, mas é uma construção de ambientação, assim, que eu acho muito, muito bom, os filmes de terror japonês. Eles vão construindo, assim, uma tensão, É outro e aí nível, né? chega. É outro nível, porque assim, americano gosta mais de jumpscare, gosta mais da coisa assim na hora, já vai, já mostra. Filme de Japonês terror, é filme bem de mais terror devagar. americano é só jumpscare, né? A Freira mostra muito isso. Eu percebo Ah, bastante É uma coisa realmente que acontece muito. Eu percebo bastante nos filmes estrangeiros, assim, não importa de qual continente, etc., que principalmente nos asiáticos e europeus, tem muita ambientação psicológica do terror. E eu acho muito legal isso, eu gosto bastante. Ah, quando E o eu imagino filme que trabalha o essas Ringu coisas seja é bem assim melhor. também. O japonês, ele chega a ser um filme meio entediante, assim, no começo, É, realmente. porque quase não mostra quase nada, mas vai criando um mal-estar, assim, em você, que eu acho Sim, que concordo. no americano não tem isso. É que o americano é mais prático, né? É ali, Mais acabou e prático, pronto. vai lá e já mostra a bicha lá e já vai 7 days e não sei o E quê. pega a fita, assiste a fita e repassa a fita. É. Rebobina a fita, inclusive. Não, mas ó, Muita saudade. uma coisa que eu acho, assim, dos filmes americanos que saiu de O Chamado, o primeiro e o segundo, tem muita pesquisa da parte da Rachel, sabe? Pra saber quem que é a Samara e tudo. Aí chega no terceiro filme, é um lixo. É simplesmente jogado tudo lá e acabou, sabe? Tipo, Eu nunca vi. Amigo, o terceiro é Também não horrível. vi. Eu não Eu indico também não vi ninguém. ainda não. Não indico ninguém assistir. Tipo assim, o começo dele é até bom, porque eles É aquele do começam. avião? O do avião. Esse mesmo. Ele começa bom porque ele mostra a Samara, que a Samara tá pistola, porque ela não conseguia matar ninguém, porque ela ficava repassando de pessoa a pessoa, sabe? Ela nunca conseguia matar ninguém, então ela tava muito puta. Só que daí eles estragaram o filme todo, ficou muito ruim, muito ruim. Não assistam, gente, sério.
Muito ruim. Mas assim, eu acho que filme de terror é muito difícil chegar, por exemplo, no terceiro filme e ainda continuar com uma qualidade muito boa. Eu acho que é raro isso acontecer. Eu não Muito consigo nem raro. pensar em alguma franquia que tenha, assim, No máximo no 2 tá terceiro bom. filme. Aí Ah, o terceiro filme já é ganhar dinheiro e tudo mais, um que a franquia é filme. famosa. Uma franquia que o terceiro filme saiu ok, que eu achei ok, foi de Invocação do Mal, né? Eu Invocação do acho Mal. muito legal. O terceiro Vou é ok, tipo criticar todo assim. mundo que fala mal. É, tipo assim, Já vou falar mal Eu vou aqui. ficar em, quieta, em então. comparação ao primeiro e segundo, não tem. É bem É abaixo do inferior, nível. claro. É Não bem tem nem. inferior. Mas não é ruim, sabe? É ok. Agora tem Gente, outros que assim, é muito ruim. eu acho que assim, eu não sei, acho que eu não sei se eu fui muito crítico na hora que eu tava vendo, mas eu não tava esperando muita coisa não, né, do filme. Só que assim, já podia, né, que meio que parar, porque assim, não é um filme, a opinião que eu tive foi que foi um filme muito, não teve nada de marcante, sabe? Foi meio assim, é, fácil de ser esquecido. Eu tive essa sensação. É um É, E filme mais de aí, suspense, né? Não sei. é, sim, é mais, tem mais essa pegada assim. é bem Então, diferente dos assim, primeiros. é. Então, eu acho que eles tinham que parar, e, assim, não fazer mais um outro pra não estragar a franquia, né, no caso. É, Então, acho que até esse terceiro aí tá ok, não, né? se Só lançar esses um quarto três. estraga. Se lançar um quarto estraga. É certeza. Com certeza. E vai Com ter, certeza. já foi confirmado, inclusive. Pois é. Com Aca- certeza vai Filmar ter. ano que vem. Acabou pra É. Invocação do Mal. Acabou faz tempo, né? Mas eu vou ficar quieta. A série Fica eu não com gosto desde o Deus, fica primeiro. com Deus. Não, a gente vai. Gente, Vai ter um episódio aí de Invocação do Mal, que daí a Marcela vai meter o pau nos filmes e a Isso. gente vai Fiquem defender. ligados, vai ser polêmico. Polêmicas vindo aí. Mas então, algumas curiosidades dos filmes aqui que eu vou falar pra vocês é que o ator, sabe o ator Chris Cooper? Conhece? Não, de nome assim não, tem que procurar uma foto. Ele ia participar do filme. Ele era um assassino de crianças do filme. Mas aí, quando eles foram passar pra exibição teste, o pessoal reclamou que ele apareceu só em 2 cenas. E aí ele foi simplesmente cortado do filme só porque não gostaram que ele apareceu em 2 cenas. Eita. Acho que eles queriam mais dele nossa, que no triste. filme. Não entendi também o coitado. Ele ganhou Oscar já e foi descartado desse jeito. Ficou out. Nossa, Ficou que com fim de Deus. carreira, velho. Ser descartado de filme de terror. Meu Deus. Não, realmente, ser descartado de filme de terror é um fim de carreira. Nossa, eu tinha acabado minha carreira de ator. Eu desistia, falava assim, fica com Deus. Abraços. É isso. O que mais aqui que eu tenho pra falar pra vocês? Eu gosto de curiosidades. O que você tem mais de curiosidades? Porque esse filme, cara, ele marcou demais os anos 2000. Eu lembro que era, tipo, realmente uma febre. É uma coisa que, comparado com hoje, é o viralizar. O que viraliza hoje em TikTok, etc., viralizou uma coisa mesmo. bizarra. Eu lembro que a parte do marketing era... Não lembro todos os detalhes, claro, que faz muito tempo. Mas era uma coisa muito doida. Era, tipo, pegou muito, sabe? Foi um filme de muito sucesso. Claro que não foi sucesso imenso de crítica e de público. Não foi imenso, obviamente. Porque Mas, amigo, ele arrecadou sempre muito. detona o terror, né? Mas ele foi um filme muito bem aceito até. Ele arrecadou muito. Ó, eles pagaram $1 milhão pelo direito do filme pra fazer o remake. Eles gastaram só 48 milhões na produção e arrecadou 250 Nossa. milhões. Nossa, Mano, Então, tipo assim, foi muito lucrativo pra eles. Deu muito Demais. bom pra época. com certeza. foi realmente uma coisa bem... Até hoje, né, gente? A gente lembra desse filme, assim. Gente, Quem eu viveu lembro essa detalhes e época- detalhes. É, E era pai do meu primo que alugava o filme pra gente assistir. Eu lembro que deitava assim no chão, eu e meus primos colocava o pé embaixo da estante, assim, que a minha mãe ficava louca. E pra gente assistir o chamado. Ficava assim, tira o pé dessa estante. ele não é um filme que funciona mais hoje em dia, né? Porque não tem mais esse negócio de alugar fita. Tem Não. gente que nem sabe Saudade. mais o que é Gente, um videocassete. imagina a magia na época. Você vai assistir um filme que envolve fita cassete
e aluga o E filme em forma de fita Nossa. cassete pra assistir. Você fica tipo eu assim, acho meu Deus, isso será que eu pegou preciso... muito. É, eu penso assim, meu Deus, acho que eu preciso fazer uma cópia de O Chamado pra me passar pra outra pessoa e não ser morta daqui 7 Rebobinar a dias. fita. Sacada muito boa, velho. Isso foi uma sacada muito boa. Hoje em dia não funciona mais. A gente Não. assiste mais assim por nostalgia, né? Porque hoje em dia não É, Não tem stream. aquela coisa. mas é por isso que eu falo que o Chamado 3 ficou muito ruim. Eles tiraram a fita e passaram pra pendrive. E agora Nossa. imagina um negócio desse. Ai, é tosco, Ao né? invés, Nada a ver. ao invés de você assistir na fita e ter que fazer todo o rolê pra fazer uma cópia da fita, agora era tudo em pendrive. Então, tipo assim, ficou muito ruim. Tirou toda a magia que tinha o filme de você assistir a fita. Real. Real. Sim, bizarro. E outra coisa que é essencial no filme é o clima de chuva, né, gente? Dá outro ar pro filme. Sombrio, dark, muito bom. Muito bom. É. Nossa, isso Ele tem uma paleta de cores meio verde, né? é bem Esverdeado, um sim. negócio assim que você. Às vezes eu quero assistir algum. Tá frio, eu preciso assistir um filme. Aí eu penso em filmes nesse estilo, de O Chamado, Filmes pra que é frio assistir e é no escuro. E tá sempre chovendo. Assim que é bom. Ele tem um clima, né? Assim, acho isso tão legal. Uhum. Uma outra curiosidade é que o farol da fita, sabe? Que aparece na fita. Aham. Ele realmente existe. Não é só um cenográfico. E ele fica na foz do rio Yakina, no estado norte-americano de Oregon. Então, Gente, vamos visitar isso. Portland. Quem aí tem dinheiro, se quiser visitar o farol de O Chamado, vai lá O pro... Gali vai levar a gente. Gali, Gali, por você, favor. você é rico. Não entendi. Para que os nossos ouvintes vão querer me dar um golpe, gente. Pelo amor de Deus. Não Não sou entendeu? rico. Ele se faz Não sou de rico. sonsa. Ele se faz de sonsa. Ele faz a caixa cega. Mas enfim, Mas foi uma escolha muito boa de lugar para ambientar esse farol, porque Oregon é o estado, né? E a capital de Oregon chama Portland. E é uma cidade, tipo, muito legal de fazer filme de terror. Tem vários filmes de terror que são ambientados lá, porque é uma cidade bem macabra. Depois vocês pesquisam, vocês estão ouvindo, obviamente. Gosto. Pesquisa sobre Legal. Portland e as séries e filmes que já foram feitos lá, porque é uma cidade muito boa para ambientação de terror, né? E eu gosto bastante, inclusive. Mas, enfim, foi uma sacada legal que eles fizeram, ficou bem condizente. eles pensaram em tudo. Tanto que. Olha só a sacada. Ah. A Rachel e o cara lá que fez o marido dela, que é o Martin, eles faziam um casal separado, né? E a Naomi, que faz a Rachel, ela é australiana e o Martin é da Nova Zelândia. E esses dois países têm uma rixa. Colados. Eles têm uma rixa tipo Brasil e Argentina, sabe? E eles pegaram isso pra criar um clima tenso entre os personagens e os atores, né? Pra fazer o papel de casal separado. É pensado nos Chocada. mínimos detalhes. Uau! Muitos detalhes, gente, pra fazer um Perspicaz. filme perfeitinho desse. Naomi, icônica, né? Bom, gente, se vocês forem assistir esse filme hoje em dia, o que vocês acham? Você acha que é ruim? Ou vocês ainda acham que é um filme bom Ah, e Tenho certeza que ainda é icônico. é lendário, né? assistiria com aquela nostalgia, então seria bom do mesmo jeito. Nossa, se eu assistir eu hoje em dia, também. eu vou aplaudir, porque é perfeitinho. Gente, mas Sim. não era a Marcele que ia falar mal de O Chamado? Que eu me lembro muito bem que ela falou assim, vou falar mal de O Chamado, que eu não gosto. Não, Eu prefiro a na versão verdade, japonesa. eu prefiro. Isso, o meu falar mal não é exatamente falar mal. É só que eu acho. É porque remake. Eu tenho uma coisa com remake, gente, que. O preconceito. Eu com acho Eu o remake. também tenho, só não é salvam alguns. preconceito. Só salvam alguns, exatamente. Eu acho remake uma coisa muito difícil. E aí, quando você pega um remake de um país que é muito diferente, uma coisa oriental e passa pro ocidental, tem que ter Coragem. muitas mudanças. Não é coragem. É que muda muita coisa. A cultura, tudo muda muito. E às vezes eu acho que não funciona. Eu acho que tem muito remake americano de filme japonês que chega a ser ridículo. Tipo o Grito. Eu Nossa. acho ridículo o remake do Grito. É um filme aí que, por exemplo, o remake americano pode descartar.
Agora, Fica com Deus. o Que remake do blasfêmia, Chamado meu até que dá Deus. pra ver. Mas eu vi Dá pra que ver, eu vi mas que o remake de O Chamado, ele preservou 50% da originalidade do filme. Ah, foi? Uhum. 50%, né? Então é isso. Mas, amigo, tem remake que, tipo, até remake do, por exemplo, dos Estados Unidos mesmo, né? Tipo, remake de lá. Fica estranho também, sabe? Perde aquela coisa e tal. Não, mas o Então, quanto mais, americano não quanto sabe mais fazer remake do junto. próprio filme americano. É, É, mano. o É, Sexta-feira 13, por exemplo, eu gostei, o remake dele. Horrível, Bom, horrível, 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 não horrível, vou gostar. meu Deus. horrível, Que odeio. Gente, isso? mas Como assim? Sexta-feira 13 é horrível. O remake só continuou sendo a mesma coisa. Qual a Ai, gente. diferença? Meu Deus, a Marcela odeia o Jason. Ó, esse remake, o remake também da Hora do Pesadelo. Eu gosto muito. A Hora do Porque Odeio é Pesadelo eu muito menos gosto. pior. Muito menos pior. da Hora do Pesadelo eu fiquei com aquela neura que eu assisti quando eu era pequeno também. Eu fiquei com aquela neura de tipo, nossa, vendo o pessoal aplicar a injeção pra poder ficar acordado, cara. Eu fiquei, Gente, meu Deus. toda vez que eu assisto A Hora do Pesadelo, eu tenho pesadelos com o Fred. Eu não sei o que acontece, mas eu tenho. O De Fred, verdade? o Fred. De verdade Nossa, mesmo. o Fred original. Não, o Fred é original, acho que o Porque do o remake é Jason, meio ou podre. ele, Deus me livre, é muito podre. Não sei o que Gente, acontece, eu achei sempre tão tenho. caricato. Não sei, eu acho que é mais o psicológico, sabe? De você não poder dormir e ele aparece. Ah, É, fica essa coisa na mente mesmo. Isso aí Porque pega. você não tem uma controle. agonia. Eu vou falar isso mais tarde no meu debate, mas você perde meio que o controle da realidade. Por isso que é tão legal ser fã do Fred. Sim, cara, sim. Esse filme dá muita agonia. Nossa, na época eu lembro muito bem que foi muito esquisito. A musiquinha. Mas vamos deixar esses detalhes pro Gali, que ele vai falar de Fred versus Jason. É verdade. Mas enfim, vamos pro próximo filme então, que é o filme que marcou a infância do Douglas. Gente, então vamos lá. Tem uma história com esse filme, né? O Sexto Sentido. Deixa eu passar umas informações pra vocês primeiro, né, sobre ele. Uma coisa que eu achei curiosa aqui é que ele vai fazer 22 anos esse ano, né? Já tem esse tempo todo. Já? Ele foi. Nossa. Aham. Ele foi lançado 21 de outubro de 99, né? Então, aqui no Brasil. Aí, esse ano vai fazer 22 anos já. Eu fiquei, uou, esse tempo todo já. E assim, a minha história com ele é que ele foi um dos primeiros filmes de terror, suspense, que eu vi na vida. E eu não lembro quantos anos eu tinha, talvez 7 ou 6. Eu lembro que nesse dia eu tava lá na primeira casa que eu morei. Eu tava na sala, vendo no SBT, acho que era tela quente, não lembro os nomes. Era tela Tela quente? quente era da Uhum. Globo. É, tela quente era Então da era tela Globo. de sucessos. É Acho que que era tela passava de no sucessos, SBT, então. não é? É, É, da isso. tela de sucessos, então. Ah, então essa aí. Tava vendo lá, começou a noite, né? E claro, e aí eu lá na sala e meu pai, meu irmão, meu irmão, minha mãe, tudo dormindo no quarto. Na época era só um quarto. Aí beleza. Aí eu fiquei lá na sala e tal. Quando dava comercial, eu ia lá pro quarto, porque eu não queria ficar lá sozinho na sala assistindo, né? Esperando o comercial acabar e o filme voltar. Não sei, tava com muito medo. Gente, esse E aí eu filme voltava. é épico. Nossa, e aí eu voltava de lá do quarto quando eu escutava, né, o som do comercial, Começo do filme. o começo do filme, isso. E aí eu voltava lá, fiquei assim até o final do filme. E nossa, muita cena desse filme marcou, cara. Por exemplo, a primeira aqui é a do balãozinho quando o balão sobe. Vocês lembram dessa cena? Que ele tá na casa tendo uma Muito festinha bom. lá. Aham. Gente, essa cena eu não esqueci, tipo, até hoje, sabe? Eu sempre lembrava ao longo por exemplo, na adolescência, mesmo sem ver o filme, eu sempre que parava e pensava nesse filme, vinha essa imagem na minha cabeça. O balãozinho subindo, ele olhando assim, o Cole, né, a criança lá, e subindo as escadas. Cara, essa cena, sério, é a que mais marcou pra mim. Aproveitando esse gancho aí, tem uma outra cena que também é muito boa, que eu não sabia de um fato que interessante. Mas essa cena é a segunda cena melhor pra mim, que é quando ele se assusta com o fantasma da mãe, se não me engano, na cozinha. E aí ele sei. vai entrando a tenda vermelha que tem dentro da casa dele. Ele entra lá na tenda, tipo, e fica escondido lá. E fica aquela tensão, aquele suspense lá pra saber
se alguma coisa vai atacar ele naquela tenda ou não. Ah, Nossa, é. muito boa. Eu lembro dessa cena também. Eu amo demais essa cena, é uma eu das tinha melhores medo do filme. demais desse filme. Medo de Sim. verdade. Nossa, Por favor, realmente. por favor. E Nossa, o fato interessante que eu achei dele foi que essa cena, inclusive, tá no top 100, no top 100 de momentos mais assustadores do cinema. Eu não sabia dessa. Mas quando eu vi, eu Merecido. fiquei merecido, né? Nossa, e meu Deus, muito bom. E tem um detalhe também que era sempre era vermelho, né? O balão era vermelho, tinha outras, a tenda era vermelha também, sempre que ia acontecer alguma coisa, ou então que eles queriam, quando eles queriam passar uma ideia de alguma coisa acontecendo ali no meio, os Uhum. objetos eram Uhum. vermelhos. Tinha a maçaneta É. da porta, tinha um balãozinho, tinha a tenda, várias coisas. Uma coisa que eu acho muito legal, Douglas, em seu sentido, são as dicas que eles vão dando ao longo do filme, sim, que são super sutis, que Sim. você, depois que rever, depois que você sabe, obviamente, o grande plot twist do filme, que o Bruce Willis está Aham. morto e tal, e você volta pra assistir, você vê várias dicas Sim. isso no cinema chama foreshadowing, alguma coisa assim. Aham. E aí você vai pegando essas dicas e você vai falando, nossa, a gente já no começo do filme já sabia que isso poderia acontecer por isso, isso, isso. Então foi muito legal, porque se você assistir 2, 3 vezes, você pega várias coisas. E isso eu acho muito legal no filme. Na primeira eu não Sim, E peguei, não. esse foi um dos maiores plot twists do cinema, né? Nossa, Sim, por gente, favor. sim. Marcou Esse, mesmo inclusive, muito. demais. E, inclusive, o Shyamalan, né, o diretor, ele cresceu muito aí nessa época por causa desse filme. O nome dele foi lá pro topo lá do cinema. Merecidamente. Não, imagina você ter um filme É. desse no seu currículo. Currículo. O problema é que ele só peso, assim. decaiu depois, né? Mas Ele assunto ficou pra com Deus outro depois. Não, A queda, Eu a ascensão achei- e queda de M. Night Shyamalan, sei lá como você fala o nome dele. Chamalaya. Shyamalan. Shyamalan. Gente, eu acho que é porque esse deve ter sido a obra-prima dele, né? E aí depois, pra você fazer um negócio igual, é muito difícil. É muito difícil. É muito Nossa. difícil quando eles chegam, tipo, no ápice, eles conseguirem se superar. É sempre vai decaindo. E eu acho que ele tem umas coisas, assim, ele tem umas coisas muito ruins. Mas ele tem umas coisas até que são legais. Sim. Mas o melhor. Gente, uma coisa, Gali, que você falou também de detalhes, né? Aproveitando aí o gancho, tem a frase, né, mais importante do filme, que é quando o garotinho fala lá, eu vejo gente morta todo o tempo. Meu Deus. All the Essa time. cena, pra mim, é a cena que marcou. Não tem como. Sim. E virou até Gente, meme, né? eu ouvia essa frase, eu vejo gente morta, eu já não dormia à noite. Quando eu ouvi a frase, velho. Virou meme até, gente. E assim, É. ele fala essa frase, e isso é um dos detalhes que ele vai soltando no filme pra a pessoa, o telespectador, ele pegar. Então ele fala, eu vejo gente morta todo o tempo. Aí ele fala, andando por aí como gente comum. E ele fala, eles não veem umas às outras, elas não veem umas às outras, elas só veem o que querem ver. Aí, por último, pra acabar de ferrar tudo, né, ele fala, elas não sabem que estão mortas. Aí, tipo, joga na tua cara assim, né? Joga na tua cara o plot twist e você nem percebe. Nem percebe. Porque eu não percebi na época, né? Hoje em dia a gente percebe, mas talvez com a nossa carga de terrorzeiro hoje em dia, se a gente fosse assistir pela primeira vez, a gente iria sacar na hora o plot do filme. Mas na época. Pois sim. Vou trazer uma pessoa aqui também, pra vocês, que tá no filme. Vocês lembram quem é a mãe? Gali. Será que Gali lembra, por exemplo? Sobre Quem é a mãe do filme? Quem é a A mãe? atriz que faz a mãe? Alguém lembra? Eu atriz lembro. que faz a mãe do É. menininho? Do Cole, do garotinho. Peraí, putz. Quem que é a atriz que Vocês faz? amam. Não tem como. Vocês Ai, amam. eu não Ela lembro. é maravilhosa, gente. Por favor, ela fez um filme Laura! lendário. A Toni Collette! É isso. Ela! Ninguém mais, nada menos. Icônica. Nada mais, nada menos que ela. Desde sempre essa mulher Nossa, eu no tinha esquecido, terror verdade. icônico. Gente, tem pessoas Desde que Só que ela tava nasceu com pra cabelo fazer terror. diferente, né? O cabelo Muito é diferente. mais escuro, ela não tava loira no filme. Por isso que eu não lembrava que era ela. Tava bem diferente. Mas é isso aí, ninguém mais, ninguém menos que ela. Né? A dona Muito do terror icônica. todo aí. Uhum. Nossa.
não só do terror, do drama, da comédia, ela é boa em tudo que ela se propõe a fazer. Não, mas tem Nossa, gente ela que é- nasceu pra fazer filme de terror, né, gente? Que, tipo assim... Sim, Icônica. gente. Muito boa, muito boa. É uma cena, não sei se vocês vão se lembrar também agora, é que, tipo, velho, é emocionante a cena, sério. É a última, lá no finalzinho, quase, que é quando ele tá no. O Cole, o filho dela, tá no carro com ela. E Uhum, aí ele vai. Lembram? eu Ele lembro. vai descrevendo a avó, o que a avó dele, né, a mãe dela, falou pra ela. Porque ele explica pra mãe: ah, mãe, eu vou me comunicar com você agora, eu vou me abrir, contar meus segredos. E aí ele fala que vê gente morta. E nisso Uhum. rola um acidente, né? Tá rolando um acidente lá onde eles estão com o carro estacionado. E aí lá na frente ele fala, fala que lá na frente uma mulher morreu. Aí a mãe pergunta, como que você sabe e tal? Ele falou, eu vejo gente morta. E ela pergunta pra ele, onde que essa pessoa tá? Como é que você sabe que ela morreu? Aí ele fala, ela tá aqui em pé do meu lado, no carro. E aí a mãe Sim, fica, tipo, abre um olhão assim, né? Toda assustada. E aí ele, pra confirmar, ele vem com essa história da avó, né? Ele vai falando, ela falou pra você isso, isso e isso, que a mãe tem uma tristeza, né? Porque ela acha que ela não, a mãe dela não tinha ido assistir ela lá atrás quando ela era mais nova. E aí ele, pra confirmar que ele realmente se comunica com os mortos, ele fala que ela tava lá assistindo ela, sim, nesse dia da apresentação da mãe dela, da mãe dele. E ela começa a chorar, né? Começa a chorar. E outra parte é que ele fala assim: a resposta da sua pergunta ela me falou, na verdade, ela fala todos os dias. Ela me falou uma resposta que significa todos os dias. Aí ele pergunta pra mãe: qual pergunta era essa que você tinha feito pra ela no enterro? Aí ela fala: eu queria saber se ela sentia orgulho de mim. Aí ele falou: a resposta era essa, todos os dias. E aí ela começa a chorar mais ainda. E, velho, Nossa, essa sim. cena. momento drama. Momento Nossa, drama no filme de No- terror e suspense. um Gente, draminha mas é básico. muito marcante. Sim, Não, essa cena nossa, também, realmente. E sobreviveu ao teste do tempo pra você? Depois de rever ele assim, você acha que continua icônico mesmo? sim, sim, sim. Só não tem. Agora a gente já sabe, né? Ver de novo pela segunda, terceira vez, quarta, a gente já sabe. Mas assim, é bom ainda. E é bom pra gente perceber os detalhes. Eu acho que é mais por isso. A gente vai percebendo os detalhes de cada cena ali, porque querendo ou não, a gente vai percebendo mais coisas a cada vez que a gente assiste de novo. Mas continua bom, continua bom. É, se Vale for, a pena. se for assistir hoje, ele não é tão aterrorizante quanto a gente assistiu quando era criança, É, mas ele continua muito bom sim, mesmo. O problema acho pois que é. parte por a gente saber muito do que aconteceu e qual que é realmente quais É, são as reviravoltas do filme, saber do etc. Então plot, perde né? um pouco, né? É isso. Mas não tira o mérito dele, obviamente. Bom demais. É isso, gente. Vamos lá agora. Gali, fale aí do seu filme pra gente. Bom, gente, agora é a minha parte. Enfim, como eu me apresentei na chamada, né? Eu sou, assim, aficionado, desde criança mesmo, e não é exagero, com filmes slasher. Pra quem é mais iniciante, assim, no gênero, não sabe muito bem o que é o filme slasher, né? Que é um subgênero do terror. O filme slasher é basicamente um filme que a gente entra no ponto de vista do assassino, que acaba perseguindo várias pessoas ao longo do filme. Tem filmes slashers que a gente pega e o assassino é revelado no final, numa grande reviravolta, ou não, porque alguns filmes são muito óbvios. E tem um que, por exemplo, A Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13, Halloween, que são filmes que a gente já conhece o assassino. Então a gente não precisa ficar naquele jogo de adivinhação. Então o filme que eu escolhi para falar, eu inclusive na nossa reunião antes de começar o podcast, eu fui o último a escolher, na verdade, porque eu fiquei entre 15 filmes que eu queria falar, porque terror sempre fez muito parte da minha vida. Então, eu decidi falar de um filme que engloba dois dos maiores ícones do terror. E foi Fred vs Jason, né? Que foi um filme lançado em 2003. Na época que eu assisti, eu tinha 11 anos, e ele me marcou muito porque
além de, obviamente, ter os dois grandes ícones do terror juntos, inclusive uma curiosidade, que esse filme ia ter o Ash de Evil Dead. Evil Dead? Que eu esqueci Meu a tradução Deus. agora, a hora do Rapaz. demônio. A morte do A demônio. morte do demônio. A morte do Perdão, demônio. esqueci. Ah, Ia ter o Ash. eu Sim, sou a maior Marcela fã do Ash fãs, Williams. exatamente, super fã, por isso que eu falei. Gente, eu tenho uma tatuagem de Evil Dead. Vocês não têm ideia de como eu sou fã. Esse filme é Esse filme é horrível. icônico demais. A série, pra mim, é mais icônica. Tudo. Eu amo demais. Então, o que acontece? Os planos iniciais de Fred versus Jason ia ser Fred versus Jason versus Ash. Então seria uma putaria, seria muito bom. Seria... Imagina o Ash com a motosserra dele passando assim. Passa no em Fred todo versus Não, mundo. ia ser um filme além de tudo Jason. que a gente pode A imaginar. maior fanfic de todas, né? Nossa, fanfic 10 de 10. Mas então, Gali, você acha que esse Fred vs Jason é uma fanfic? Bom, assim, foi idealizado porque ambos os estúdios precisavam produzir um filme novo de ambas as franquias, porque senão eles iam perder o direito. Uma curiosidade muito legal, eu acho que algumas das pessoas que estão ouvindo isso podem saber e outras não vão saber agora, é que é o seguinte, o motivo de filmes de terror virarem franquias tão grandes, tipo Hellraiser, que tem 45 filmes, Halloween, É mais ou menos. Halloween, A por Hora Deus. do Pesadelo, Sexta-feira, tudo. Todos esses filmes de slasher, assim, tirando o Pânico, que é muito coeso, muito certinho, que é a melhor franquia do mundo, mas enfim, isso é papo pra outra hora. Essas franquias, elas lançam filmes, entre aspas, toda hora, ou de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, pelo menos no passado, porque eles iam perder a licença. Então eles precisam, porque senão vai pra leilão, aí perde a licença. É um rolo. É um rolo. Meu Deus. Um dos motivos que não existe mais filme Sexta-feira 13, por causa da briga entre o criador da história e o diretor do primeiro filme. Inclusive Tá tem uma o briga, jogo, já né? É uma Bom. rixa. Tem o jogo de Sexta-feira 13 que não era atualizado faz muito tempo porque ela estava em processo Briga judicial. judicial. Uhum. E atualizou esses tempos atrás, eu acho, se eu não me engano, o jogo. Então não Então, sei como que foi. Como tá esse negócio processo Isso. ainda. Inclusive, legal que a Laura falou isso, porque eu participo de um outro grupo no Whats também, que fala de terror, enfim. E aí eles estavam falando que teve um desenvolvimento, assim, uma resolução na justiça em relação a isso, e parece que estava avançando esse caso aí entre o roteirista e o diretor. Então, quem sabe vem aí em 2023 o filme novo do Jason. Ai, poderia vir. Esse filme tá Seria pra sair tudo. já tem muito tempo. Muito. O jogo E aí- é muito bom. Eu queria que atualizasse o jogo também, né? Porque Ah, eu quero além do jogar. O filme, jogo é legal. o jogo muito é legal. ótimo. É muito legal. Mas, enfim. Então, gente, pra quem não conhece esse puta, assim, eu acho um puta clássico. Mais assim, é um guilty pleasure, né? Não é aquele filme clássico perfeito, aclamado pela mídia, não. Tem várias coisas toscas, né? Inclusive, eu revi ele ontem à noite pra falar com propriedade aqui, pra não falar as coisas bem frescas na minha cabeça, né? E o que acontece? A história basicamente é assim. Se passa em Springwood. Springwood é uma cidade em Ohio que foi atormentada pelo Fred, né? Uhum. O Fred Krueger, que ele era um assassino de crianças, ele molestava crianças, matava, e aí a cidade se rebelou contra ele, pegou ele, matou ele e queimou ele vivo. E aí o Fred atormentou as pessoas nos sonhos, e aí ele acabou morrendo. Segue mais ou menos a mesma cronologia da saga original, que o último filme que conta é o Fred no Inferno, alguma coisa assim. Né? E aí depois vem aquele filme, o último de todos, que é o Novo Pesadelo, que é um filme de metalinguagem, que o Fred vem pra vida real e atormenta a atriz que faz a Nancy, que é a primeira vítima dele do primeiro filme. Uhum. É muito legal, inclusive, é bem metalinguagem. A quebra da quarta parede. Eu amo esse tipo de filme, inclusive. Eu amo esse tipo de história. Bom demais. Sim. Enfim, e aí o que acontece? O Fred tá muito frustrado, ele tá no inferno, e ele quer que o legado dele volte, entendeu? E aí ele quer que o legado dele volte, e ele tenta achar alguma maneira de voltar, e aí ele ressurge no inferno e tenta para recuperar o poder dele e tal, e pra ele ser liberto, pra ele matar as pessoas nos sonhos, ele vai e ressuscita o Jason. Aí ele começa a manipular o Jason, e é uma sequência muito bizarra.
Porque, tipo assim, ele ressuscita o Jason do inferno e o Jason sai do inferno e volta pra Terra. Não faz sentido nenhum. É, tipo assim, muita fanfic, sabe? Tipo, É um roteiro realmente original, né? Porque é bem original. É uma coisa assim que não existe. É muito mais plausível o Jason X, que é no espaço, que inclusive é maravilhoso. Eu vou defender esse filme até a morte. Do que essa parte do Jason tá no inferno e depois ele volta. Mas enfim, vamos passar por cima disso. E aí o Jason acaba voltando, né? E aí o que acontece? Ele vai matando as pessoas, tem sequências maravilhosas de morte e tudo. Só que aí o Fred começa a ficar muito puto. Porque tem uma sequência muito boa que uma das protagonistas, na verdade antagonistas, porque ela morre cedo. Ela tá lá, ela dorme no meio de um milharal, não sei se vocês lembram dessa cena, mas tem uma festa no meio de um milharal. E é muito louco, tem as melhores... eu lembro. As melhores mortes estão nessa sequência Sim. de cena, né? Inclusive, o Jason pega fogo e ele sai do milharal pegando fogo com o facão dele. É muito boa essa cena, inclusive. E aí, o que acontece o Fred fica puto porque ele tá caçando uma vítima no sonho. E aí o Jason, inclusive tem um cara em cima dessa menina tentando estuprar ela, porque ela tá dormindo, então já tem aí uma crítica, um machismo e tal. E aí o Jason vai lá e passa o facão em cima do cara, e aí a menina morre no sonho do Fred, e aí ele faz de tudo pra tentar voltar, aí começa o embate realmente de Fred versus Jason, né? Porque aí ele vê que o plano que ele teve de resgatar o Jason pra trazer o Fred à vida não deu certo porque o Jason ele não pensa, né? Ele só mata. Só vai lá e Entendeu? passa o facão. Exatamente. ele não tem cérebro, basicamente. Ele passa o facão, entendeu? Ele não é nem humano, ele é um ser etéreo, sei lá. Que o Jason é. É um Ele troço é igual esquisito. o Michael Myers. Ele não é uma É, entidade humana. Ele é um ser basicamente sobrenatural. Uhum, Por isso que eles não exatamente. morrem. nunca morre. Michael Myers, o maior stalker que existe. Pior que é mesmo, né? Perseguindo a mesma vítima há 40 anos. E se fudendo há 40 anos, que não consegue matar a mulher, Sim. não consegue matar uma véia. Acabou A com a véia do Laura, lado coitada. Maior stream queen de todas, gente. Pelo amor de Deus. Exatamente. Bom, esse filme tem várias coisas legais nele, assim, sabe? Muito bom. Eu ainda continuo com amor por Fred vs Jason, apesar de ter muitas cenas bregas. É real. Mas Ações essa é a ridículas. essência do Sério. filme, amigo. Mas Essa é a essência, ele foi feito pra isso. É, exatamente. Eu a- também amo esse filme. A essência do slasher Ele é um ele ser assim. Então É. ele tem um humor muito engraçado, ele tem cenas muito ágeis, o filme não para 1 minuto. A primeira Sim. morte é com 5 minutos de filme. Mas assim que é bom. Porque Não para 1 minuto de morrer. filme slasher parado não devia nem existir, gente. Uhum. Eu quero ver filme slasher pra ver morte, adolescente bonito morrendo e sangue. morte. Então, É. e tem umas coisas Tem- legais nesse filme que... desculpa, Douglas, pode falar? Não, eu queria falar de uma cena, aí depois pode falar, depois eu entro aqui. Ah, tá. Não, é uma curiosidade muito legal, não sei se vocês lembram, quem tá ouvindo se lembra também, mas foi o primeiro papel que a Kelly Rowland teve em um filme. A Kelly Rowland então, isso que eu queria falar também. Aham, é dela. Destiny's Child, que pra mim é maior que a Beyoncé, e quem não gostou, não tô nem aí. É minha Quem não opinião. gostou fica com Deus. Fica com Deus, porque a Kelly Rowland é sensacional. Eu acho ela maravilhosa Ela foi e ela muito não boa é nesse filme. reconhecida. E ela é a parte cômica do filme também, né? Sim, a cena dela. Zombando do Fred e Não, e quando ele fala. pequeno e tal, é muito bom. Lembra quando ele tá no. Não sei se é no metrô, e ele faz assim, peguei seu nariz. Isso, ela Eu tá rio lendo muito uma... dessa cena, sério. É ridícula, é muito ridícula essa cena. Ela tá lendo uma revista de cirurgia. É no isso, né? Na hospital. revista. E aí ela fica fantasiando, ela tá dormindo, Mano. sonhando acordada, e aí ela fica fantasiando como seria o nariz dela. Aí o nariz dela fica perfeito, aí aparece o Fred com as garras e ele fala, gotcha! Aí arranca o nariz dela e ela acorda. É muito ridículo. No dublado, na época que eu vi, foi o dublado, eles botaram peguei o seu nariz na tradução.
dublagem brasileira segue icônica. Não, a dublagem. Terror, Gente, a tem dublagem. comédia, é muito bom. A dublagem brasileira pra comédia não tem outra, não tem outra. É a melhor. Sim. Sim. Então, tipo assim, eu amo demais esse filme. Agora, tipo assim, tem algumas coisas que eu vou falar meio de contra dele, assim, que eu, né, enfim. Eu achei as atuações muito exageradas, assim, muito over the top, muito engraçado. E Como a que é? protagonista é muito exagerada. Hum. As atuações muito engraçadas e a protagonista é extremamente escandalosa. Ela grita pra tudo. Uma Amigo, cena mas- boba, ela mas tá eu acho- gritando. Eu acho que isso aí é quase um clássico entre filmes de slashers, né? As mulheres As Final gritam. Girls, As tal, Final tá. Girls grita toda hora por qualquer coisa. Faz um barulhinho assim, tá gritando, tá? Aquele gritinho Aham. fino. Mas o bom é que tem os personagens desse filme são muito carismáticos. Tem a Kelly Rowland, que é o alívio cômico. Tem a protagonista principal com carinha lá, que é o parzinho dela. Tem o cara drogado, o maconheiro, que é super engraçado. Tem o nerd no meio. Tem um policial que ajuda eles do nada. Tem O elenco básico de slasher, né? tem as fórmulas, assim, sabe? Tem uns personagens assim, isso daí eu acho que é legal. Eu só achei, então, tipo, mais um contra, é que eu achei a representação do Crystal Lake muito seca. Quando eles vão lá pro Crystal Lake, que é o lago que o Jason mata as vítimas e tal, do acampamento, é muito, tipo, quase não tem nada. É basicamente uma área aberta com os negócios. Então eu achei meio Não meio trabalharam muito nisso, né? Não, eu acho que não trabalharam muito nesse. E o ator que faz o Jason é muito apático. Inclusive, eu fui pesquisar e não é o que faz em todos os filmes, entendeu? É sempre um Então, ator diferente, né? é porque tem um que ele faz sempre, que é o... Ai, gente, como que ele chama? É o... Alguma coisa com... Eu não lembro o nome dele. Se me vier à cabeça aqui, eu falo pra vocês. Mas ele é o principal que faz sempre o Jason, né? E aí ele não foi chamado. A pessoa que foi chamada pra esse filme pra fazer o Jason é um dos figurantes de do sétimo ou do oitavo filme. Nossa. Então é meio, tipo, sem graça, sabe? Mas enfim, Sim. e... que mais? Uma coisa que é engraçada nesse filme é que o Fred é visto como um vilão total e o Jason não. Eles usam o Jason como isca pra atrair o Fred, pra matar o Fred, porque o Fred que atormentou a cidade, matou a mãe da protagonista, etc. E o Jason ganha meio que um arco de redenção nesse filme. É muito, sabe, é muita fanfic, Gente, mano. Meu Deus, é a fanfic inteira, cara. Exatamente, sabe eles nem ajudam falar. o Jason. É muito bizarro. Gente, eu acho a cena final muito tosquinha também, sabe? É bem brega, assim. É muito engraçado. Na cena final, no embate final, assim, o Jason e o Fred estão se matando, né? Inclusive a batalha deles é muito, muito, muito boa. É muito e boa. aí, o Jason tá lá, ele consegue, o Fred se recupera, o Jason cai, entre aspas, morto no lago, né? E aí o Fred vai atacar a protagonista, aí ela pega o machete do Jason e corta e fala assim, "Welcome to my world, bitch." E aí, que é uma frase que ele fala num dos sonhos dela, e corta a cabeça do Fred. E aí, no final, acaba tudo, surge o Jason do lago intacto, como ser etéreo que ele é. Mas você vai matar o Segurando a Jason e tacar ele dentro da água. Ele é da água. Mas ele tem medo da água. Ele tem medo, a fobia dele é da água e do Fred é o fogo. São os dois elementos que eles têm medo, entendeu? E aí, o que acontece? O Jason sai intacto da água, segurando a cabeça do Fred decapitado. Segurando a cabeça do Fred, sim. Essa cena é muito engraçada, velho. É uma cena, Ela é assim, clássica. Absurda. E aí ele abre os olhos, pisca e dá um sorrisinho. Dá uma piscadinha. Mano, não dá pra entender. É basicamente isso, gente. É muito, muito doido. Então é isso. Esse é o meu filme. Eu amo demais. Eu queria saber agora de vocês. Quem vocês preferem? Quem ganharia essa batalha pra vocês? Amigo, eu sou muito fã do Fred. Como eu gosto mais do Fred, o Fred aí tá
tá ganhando. Vamos estar Na minha ganhando. batalha, o Fred ganharia. Com o Jason, então, porque ele é muito bruto e sem Ele é uma máquina de cérebro. matar, né? Ele é uma máquina de matar. O Fred, ele é muito. Não sei, ele pensa, ele é muito inteligente. Ele é muito cômico, ele usa pra. Ele tem um humor sádico que ele brinca com as vítimas e zoa com a cara delas e vai mutilando elas e rindo, mutilando e rindo. Eu acho muito bom isso. É. Eu gosto demais do tipo de humor. Eu lembro, na época eu fui na locadora, né? Eu lá, pequenininho, indo na locadora alugar esse filme. E te Gente, deixava entrar? a mulher deixou de boa, tranquilo. Pegava vários terror lá, levava pra casa. É só a parte pornô que é proibida pra criança. Então, então mas eles é- deixavam. Mas é porque na minha cidade, quem entrava pra pegar os filmes de terror era o pai do meu primo. Porque a parte de mais 18, pornográfica, ficava bem do lado da parte de terror. Meu Ah, Deus, eu já vi lá. Eu lembro. Eu lá pequeno, vendo assim, aí do nada. Peitão na sua cara. É, do nada, assim, opa, calma aí, deixa eu Eu voltar aí. lembro disso, gente. Nossa, que horror. Meu Deus. Era Sim. mesmo. O terror Aham, era junto mas assim- com os pornô. Mas assim, gente, saudade. Não sei se vocês têm, tipo, saudade de locadora. tenho. Tem Eu também? tenho. Demais. Nossa, era muito Nossa, bom tem hora que alocar as bate um negócio fitinhas. assim. Gente, eu amava ir em locadora. Eu gostava do cheiro, Aham. de ver as fitas. Era Nossa. mágico quando a gente ia pra uma locadora. Nossa. Era um Exatamente. Meu evento, sonho né? quando eu era criança era trabalhar na locadora. Traba- Acabou, amiga. Terrorzinho, Infelizmente. Eu quase trabalhava em Acabou. locadora, porque eu ficava a tarde inteira na locadora quando eu A, era lo- pré-adolescente. a locadora e tal. desse grupo seria só de filme de terror. Uhum. Sim. Imagina a pessoa, eu queria ver um filme de ação aqui. Ah, não vamos estar tendo, gente. Por favor, Não, aqui é na a locadora ao dos lado. terroseiros. Só tem filmes de terror. Então, Marcela gente, lá na recepção atendendo todo mundo. a trevosa. Gente, Gosto. Pra quem não sonho. conhece, a Marcela é Era super meu- trevosa. Sério, era meu sonho quando eu era criança, gente. Era trabalhar na locadora. Eu acho que. Ai, Vou fazer uma locadora de pendrive hoje em dia. Chamado 3. hoje não faz nem sentido ter locadora mais, né? Não. Infelizmente não, essa geração Netflix, eles não sabem o que é a emoção de ir numa locadora e pegar o filme, ter que rebobinar a fita, ou esquecer Isso. às vezes o DVD dentro do DVD e levar a caixa Ah, caixa vazia. e levar multa. Fazendo de Voltar propósito, pra chegava. casa. Ai, esqueci o filme. Tinha que assistir no prazo, porque se você não assiste no prazo, você tinha que Uhum, devolver e dava aquela muito emoção. bom, gente. É, e aí aqueles que também alugavam na a gente assistia sexta-feira. mais de uma vez o filme, porque você Fazer pagava, reserva do você filme tinha na que locadora. aproveitar. É, tinha que reservar, porque às vezes Esgotava. alguém pegava antes, aí você queria assistir fim de Gente, era semana, tudo tem que ir bom. antes, porque senão Meu não Deus. dava. Pô, era uma delícia, gente, sério. A minha experiência com o Fred vs Jason foi um dos motivos que eu escolhi ele, que eu deveria ter falado no começo, desculpa, gente. Mas é que Fred vs Jason, juntamente com Casa de Cera e outro filme que agora eu não lembro, que eu assistia bastante, inclusive Casa de Cera é um filme que não envelheceu bem pra mim, que é um assunto polêmico, mas Fred vs Jason envelheceu, Casa de Cera não. E aí eu comprava nos camelôs dos filmes de terror com imagem gravada de cinema, ou depois quando saía naquela qualidade tosca. E era um filme que, tipo assim, eu acho que eu ainda tenho, inclusive, o DVD falso aqui do Fred vs Jason, porque, tipo, foi uma coisa que marcou muito na minha infância, sabe? E deve ter Amigo, até tá furado funcionando ainda? o CD. Gente, mas eu acho que a Deve- gente pegou a melhor época, né? Tipo assim, Uhum. a gente Sim, pegou com certeza. locadora, a gente pegou a época do DVD, que a gente comprava 5 por 10. Aham. Tudo de bom. Eu tenho um aqui de Jogos Mortais ainda, gente, que eu comprei lá no Amo. no Eu camelô. tenho também o de Jogos Mortais. Aham. Ai, Muito, gente, muito essa bom. época da transição de fita HS pra DVD foi Foi uma época tudo. de ouro. Uma Nossa. época de ouro. É, eu não Porque sei você. você Com no certeza. VHS não, mas é no DVD pra caralho. É, no A HS gente ia era... comprava um monte de DVD piratão, era R$10. Nossa, eu Vários tinha filmes. muito, eu tive que jogar um pouco fora esse tempo, porque a gente não tem mais DVD. Eu ia ficar fazendo o quê com esses Aham. DVD em casa? Gente, eu tenho fita cassete até hoje em casa. Uma relíquia. Vocês tenho. acreditam? Eu não. Amigo, eu Ó, tenho eu aqui, eu tenho tenho da também Xuxa só alguns. para baixinhos. Não, eu tenho o aparelho, gente. Vocês não entenderam. Eu tenho o Não, aparelho. Ah, Eu não, tenho o aparelho o agora. aparelho meus pais têm também. O aparelho Aqui meus tem pais um velho têm. também.
Nossa, não tem mais. Inclusive- Tem o Blu-ray, o DVD e o fita cassete. Meus pais só têm o da fita cassete, o DVD estragou. Inclusive, eu queria pegar o aparelho pra poder assistir algumas fitas que tem em casa. Ai, que sonho. Porque Eu funciona. tenho Nossa, várias da então Disney é aqui. raridade isso aí. Eu acho que tem gente que paga caro se for original. É Com verdade. certeza. Nossa, eu vou ficar rico. E já não é? Não. Já não é de verdade, Não. Galinha. Fala a verdade pra gente. Não. Eu ganho uns Ali 500 reais é. por mês. O off. Sai desse seu personagem. 500 reais por mês eu ganho. A fique do galho que ele não é Aham, rico. Qual a olha nota? só. Bom, gente, então, só pra encerrar aqui, né? Eu tenho duas curiosidades que eu achei engraçadas. É que, mais ou menos alguns meses ou um ano depois, uma editora lá dos Estados Unidos lançou uma romantização do filme, né? Que é passar uma narrativa de filme para um romance. Mas não é romance. Romance propriamente dito, não o gênero, né? É o É uma termo. fanfic. Exatamente. Resumindo, uma fanfic. E nesse livro, o final foi, tipo, muito ridículo. Porque, tipo assim, a Lori e o Will, eles são os namoradinhos do filme, né? Eles tiveram um caso na pré-adolescência dele. Então, eles não transaram. E aí, quando no final feliz, eles mataram o Fred e o Jason, etc. Eles vão lá transar e o Will se transforma no Fred na hora e mata ela. Mano. Tipo, ridículo. Meu Deus, é ridículo. muito Pô, fanfic. é muito fanfic, é uma coisa muito idiota, sabe? E aí, esse filme teve uma bilheteria muito boa. Ele teve um orçamento de 30 milhões, e aí ele arrecadou 115 milhões mundialmente, e ele se tornou o filme de maior bilheteria da saga do Sexta-feira 13, e o segundo filme com maior bilheteria da saga da Hora do Pesadelo. Nossa. Inclusive, o filme que mais teve bilheteria na Hora do Pesadelo foi o de 2010, que é aquele remake com aquele Fred Horrendo. de computador, aquela coisa merda. Nossa, gente, eu Nossa, odeio esse gente, Fred. Odeio. eu achava que a franquia de Sexta-feira Roubado? 13 e Ah, não. Fred, ele tivesse mais arrecadado mais Bilheteria, do que isso, né? Mais bilheteria. Uhum. Eu É não tinha porque. ideia de que esse filme teve tanto sucesso, assim. Eu pensava que ele Aham. era meio esquecido, sei lá, meio Sim, cult. também. Deixado de lado da fanbase. É. É porque é como na mesma época, mais ou menos, ressuscitaram a franquia da Hora do Pesadelo do Sexta-feira 13. Então o pessoal tá no mesmo hype que o pessoal agora dos anos 2020, 2021 tá com esses reboot, remake que estão tendo de trilhões de filmes. Que inclusive é um ótimo assunto para um podcast em breve, ouvintes. Esses reboots e remakes que toda hora que Hollywood Com perdeu a certeza. criatividade Nossa, sim. Vai É. vir aí, gente. Vai vir aí. Vem vai aí. vir aí, em breve. E é isso, gente. Eu amo muito slasher e eu provei agora pra vocês, porque eu falo muito, assim, toda oportunidade que eu tiver aqui nesse podcast, falar de algum slasher que me marcou, eu vou falar. E é isso. Muito obrigado por ouvir. E agora vocês vão conhecer a Trevosa, a maior de todas, a bruxa, Marcela. Marcelo, nossa Olha bruxona. a fama que eu tô ganhando aqui, velho. É bruxinha. E eu sou uma. Marcelo The Gente, Witch. eu sou uma pessoa tão simples. Esotérica, super esotérica. Aquela não é bem simples. Então, gente, eu vou falar um clássico que é o clássico dos clássicos de terror. Eu acho que quem Melhor. conhece, quem gosta de filme de terror, não tem como não saber sobre O Exorcista. Eu acho que ele foi Verdade, um filme que falou assim, ó, você gosta de filme de terror? Então você é obrigado a ver O Exorcista. Porque Aham. ele foi. Eu não sei se ele foi assim um dos filmes mais importantes de terror, né? Que já teve. Mas ele foi um filme assim totalmente impactante de fazerem as pessoas passarem mal. Foi ele que foi o precursor desse negócio das pessoas passarem mal dentro do Verdade, cinema, de criar a lenda urbana. Ele foi tudo. Ele foi o carinha lá que apareceu e Pioneiro, chegou pra né? ficar. Pioneiro. E ele é um filme assim dos anos 70, né? Ele é bem antigo, talvez algumas pessoas tenham algum certo preconceito.
Isso é psicose, mas tudo bem, Idiota. falha no sistema. Não, porque tem muita gente que tem preconceito com filme antigo, né? E, Eu não sei por quê. só que ele, de tão bom que ele é. Não, eu falo muito Uhum. bem desse filme, então assim, vocês têm que aguentar. Não, mas Pode assim, falar, de porque ele tão, merece. com certeza, de tão bom que ele é, mesmo sendo de 73, toda a maquiagem, né, direção de arte ali e tudo mais, cara, não parece, tipo, passa muito natural isso. É um filme que, apesar da época, ele passou muito bem por isso. Sim, e eu acho que assim, a maquiagem dele, os efeitos, são coisas assim que as pessoas vão e pegam e imitam até hoje. Ah, Aham. isso sim. Tão bem feito que foi. Que Referência, eles né, fizeram. amores? É referência, ele é referência até hoje. Porque se vocês pararem pra ver, eu não gosto de filme de Exorcista. Esses filmes depois de que saíram, pra mim é Sim. tudo cópia, copia e cola do Exorcista. Não tem um filme de exorcismo que não seja praticamente igual ao Exorcista. Ou seja, ele não foi o original, ele foi o que criou essa. Ele praticamente criou um gênero, né? Eu acho que ele É o criou um maior. gênero, criou o Uhum. gênero do filme de Exorcista. Aham, com Eu, certeza. eu arrisco dizer que eu acho um filme de exorcismo o maior de todos, além do Exorcista. Eu sei Qual, qual amiga? é. Eu sei qual é. Sabe, né? Aham. Eu sei qual Ah, é não porque eu sei. concordo. Emily Rose. Então fala. Ele Ah, é Emily intocável. Rose, é Exorcista. verdade. Intocável, gente, Ele é desculpa. muito bom também. Intocável. Nossa, Esse esse filme é. filme. Nossa, eu reassisti ano passado pro meu grupo de cine lá, né, Laura? Uhum. E aí foi uma das indicações de outubro, no mês do terror. E aí eu revi ele, eu falei, gente, esse filme é impecável. Ele É porque a incrível. atuação dela, daquela. Eu esqueci o É nome a dela agora. Deborah Messing, eu acho. É, aquela das branquelas, né? A Ela. própria, do Dexter. Nossa, ela atuou muito bem nesse filme aí. A parte que ela faz é sendo possuída e tal, ela se entregou, né? Se entregou no Sim. papel. Nossa, é perfeito esse filme, realmente. Meu Sim. Deus. E Gali é tocou no ponto. interessante porque os dois filmes eles são baseados em histórias reais, né? Uhum. É, Aham. sim. E o Exorcista original, a coisa que muda é que ele foi baseado na história de um menino, né? E Aham. é uma menina que faz a menina possuída. Mas essa história é real. Eu acho que li o que deixa o filme mais tenso, assim, e de dar medo é esse negócio de baseado em história real. Eu li o livro, gente. Ah, eu li tô também, com, muito eu tô com o bom. livro aqui pra mim ler, Também. inclusive. Eu vou começar essa O semana. filme é melhor. Pior, É, velho. então, Eita! desse aí é realmente difícil. Desse aí é difícil de falar se o livro ou o filme é melhor. Eu prefiro Porque o filme. geralmente, né? Geralmente tem aquela coisa, ah não, o livro é melhor e tal. Mas nesse aí, Não, mas realmente é ele é um difícil. caso raro de que o filme é melhor que o livro. Eu também concordo com o Gali. Uhum. Sim. O livro, ele é meio chato, viu? Nossa Senhora. Nossa, Ele é me falaram que é bom. um livro de terror maravilhoso que é muito melhor que o filme, pelo menos, não, depois do primeiro, porque depois do primeiro é só aberração, que é o terror de Amityville. O livro é muito bom e o primeiro filme também, só que o resto é horrível. Ah, é muito saturado. eu tô pra muito ler. saturado. É muito bom, é da Dark Side, eles vão lançar uma nova edição, inclusive, é bem legal. Sim, aí eu quero comprar. Gente, se alguém quiser aí, ó, algum ouvinte, né, quiser dar algum presente pra gente, Por favor, a faça gente vai liberar donate. depois o nosso endereço, O Pix. liberar o nosso CEP, se você quiser. Patrocinar aí, né? A gente É, aceita. gente. Sim, Nós vamos Patrocínio, por estar favor. aceitando. que a gente- wishlist, botar o wishlist aí. Então, gente, eu acho que assim, o Exorcista ele marcou muito minha infância, porque mesmo sem nem ter visto, na verdade, eu fui ver o filme mesmo, sentar assim pra ver, só depois de mais velha, porque eu não tinha coragem. Ele foi um filme que me traumatizou muito quando eu era criança, porque aparecia a Megan, o nome dela? É, Regan. Regan. Ai, gente, eu não vou lembrar o nome, desculpa. Ela aparecia na televisão, virando a cabeça e descendo assim a escada. Aquela cena Aquela é uma das cena, maiores né? do aquilo me cinema. traumatizou quando eu era Sim. criança. Traumatizou de verdade. Eu tinha pesadelo, eu não conseguia dormir sozinha.
Por isso que eu nunca consegui ver o filme quando eu era criança. Eu só vi algumas partes e só das pessoas comentarem sobre o filme eu já me sentia mal. Aham. Ah, e vocês, É, inclusive, vocês sabiam. Não sei se você vai falar isso, né, Marcelo? Mas já adiantando, se você for falar, pode ficar à vontade. essa cena aí que ela desce as escadas, né, e abre a boca, assim. Uhum, Eles tinham feito uma outra cena, ia ser uma outra nessa parte aí, né? É uma que ela desce, e uhum. ela vira o corpo e vai andando, tipo, engatinhando, assim, correndo atrás da mãe, se eu não me engano. E aí eles tiraram essa cena e botaram essa que ela só desce e abre a boca cheia de sangue. Que ficou muito, muito boa, né? E eu acho ele, assim, ele tem umas cenas muito chocantes, Aham. até pra hoje em dia. Então, eu acho que, Uhum. assim, pra época deve ter sido uma coisa Bizarro. alarmante, alarmante. Porque tem uma cena lá, aquela infame cena do crucifixo, que eu acho ela Nossa, super pesado. pesada. Até hoje eu Muito. acho ela muito pesada. Eu também. Pesada Então, demais, assim, demais. Eu não tenho é, coragem de assistir esse filme sozinha, nem hoje em dia, gente. Eu tava querendo sério? reassistir semanas atrás, só que até hoje eu não vi de novo. Nossa, eu não tenho coragem de assistir sozinha. Mesmo sabendo que hoje em dia Incrível. os efeitos não são lá aquelas coisas, né? E fica menos assustador. Mas eu não tenho coragem de assistir sozinha, porque é um tema muito pesado, né? Ah, gente, se eu for Pior que reassistir, acho que vai os ser efeitos, menos. eles não são ruins. Até hoje, eles são muito bons. Sim. Não, o Eu acho efeito que é sempre, bom. sempre, Mas acho que pra hoje em tipo dia, a hora que a assim, gente vai ver, não é tanto uhum. igual naquela época, né? Eu Se acho eu que for. o que mais pega nesse filme é a atmosfera dele. A atmosfera dele é muito pesada. É. Uhum. E, e demora bastante a acontecer as coisas, né, realmente. É tipo, acho que quase uma hora É. de filme pra poder começar a acontecer a No tal da livro possessão demora lá. mais ainda. É É, bem enroladinho, Fica com mas Deus. é uma construção de ambientação assim que não é chata. É uma coisa, uma tensão sim, que vai subindo, que você vai ficando agoniado. é Nossa, isso. é incrível. É um filme realmente. E eu não gosto desse tema, eu acho esse tema super idiota, exorcismo. Mas esse filme é icônico. Sim, Esse filme. demais. Vale a pena ver. A próxima vez que eu for assistir, acho que tem que ser, sei lá, meia-noite sozinho, gente, pra dar aquela. 3 horas da manhã. Não sei, não sei Começa se eu vou 1 hora. conseguir, né? Começa 1 hora pra terminar É. 3 horas da manhã. Ah, eu não durmo. É uma boa ideia. Filmes pra Termino assistir e de fico ali. madrugada, assim, que eu acho Nossa, que são sim. muito legais pra assistir de madrugada é O Exorcista e A Bruxa de Blair. Nossa, Ah, é Bruxa de ele Blair, tem é um verdade. clima, mano, que, ai, Amigo, muito mas Invocação bom. do Mal também? Pra assistir de madrugada. Olha, É polêmica. eu acho. Ai, Lancei, lancei. vamos cortar aqui, tá? Porque. Tô brincando. A maior hater de Invocação do Mal, meu Deus, não dá. Gente, eu não consigo. Eu acho tão caricato. Eu acho. Ai. Assim, eu confesso que eu Respeita. já saturei de filmes de exorcismo. Tanto que, tipo, hoje em dia, o do Invocação do Mal 3 foi o último que eu vi. E, assim, não pretendo ver nenhum outro, não. Porque já tem muito sobre, e meio que já saturou. E os que tem, os novos que tem sobre Uhum. isso, são muito ruinzinhos, gente. São Nossa, a muito ruins os Annabelle que o novos. diga de filme de. Livrai-nos do mal. Meu Deus, é o Livrai-nos Meu do mal. pai pior amado, filme que eu fica já com. vi. Eu Nossa. nem peguei pra ver esse ainda. Horrível. Tem um filme, Ai, nem eu eu nunca não sei se vi. é Não Livrai-nos vou do nem ver, Mal, então. que o exorcismo final termina com rock super pesado. Eu não consegui terminar. Nossa, é bem ruim, bem ruim. Eu Esse aí acho eu que é não vou nem ver, Livrai-nos do então, Mal. ô Gali. Nem assista, nem Já adianta. assista. É perda de tempo. Ah, então. Ah, então. Obrigado pela indicação de vocês já. Eu vi. Muito ruim. É. E eu acho que assim, o Exorcista, até hoje as pessoas ainda tentam imitar o mesmo sucesso. Teve até uma série que foi muito flopada porque eles não conseguiram fazer igual, apesar de que teve muitos fãs que estavam assim com uma expectativa muito grande pela série, mas ela foi péssima, porque realmente eu É acho que foi ruim? todo um conjunto, é horrível. E você Ela esperava o foi quê? cancelada. Ela foi cancelada. Gente, uma Porque ela Nossa, é obra-prima não dá verdade. pra ser refeita. é Não tem Eu acho como. que o Exorcista original, ele é um conjunto de tudo que foi, de tudo bom, assim, sabe? Os atores, a Linda Blair, que ficou, coitada, ficou marcada pra sempre como sendo essa menina, ela nunca mais conseguiu papel em lugar nenhum. Uhum. O É verdade, diretor, né? todo mundo, Nossa, todo tem mundo tem fez uns papéis que desgraça a vida da pessoa, né? é.
essa menina, a Linda Blair, coitada, ela tentou até fazer algumas outras coisas, mas pra sempre ela vai ser a menina do Exorcista. Uhum. Foi com Deus, a Blair, foi com Deus. Foi com Deus, mas é lembrada Literalmente. de um. Ô, Marcele, eu não sei. Poltergeist a gente sabe dos bastidores, da maldição que teve Poltergeist, de várias pessoas, tanto da equipe quanto do elenco terem morrido, inclusive. Inclusive a menininha mesmo, né? Esse filme tem uma loirinha. história de ser amaldiçoado. Ele é amaldiçoado pra caralho. Então como que ela chama? Carol Anne, ela é o nome da personagem, né? O nome da atriz eu não lembro. Tem também em Exorcista alguma maldição, alguma coisa, teve nos bastidores, alguma coisa, porque eu lembro de eu ter ouvido alguma Tem. coisa sobre, mas eu não lembro exatamente o que era. Você sabe alguma coisa? Pelo que eu já li por aí, teve alguns incidentes, né, durante as filmagens desse filme, que Sim. ficaram bem famosos. E a casa onde foi filmado, ela ficou por muito tempo sendo considerada uma casa Assombrada. mal assombrada. Sim, as pessoas elas preferiam, elas não atravessavam na frente da casa, preferiam, como é que fala? Ir por outro quarteirão do que atravessar a casa que foi set de filmagem desse filme. Sim. Tão cagadas que elas ficavam. Eu faria isso também. Ó, Esse filme aí. eu achei aqui, tô pesquisando aqui no celular, o personagem, quem que é o Jack McGowan? Sei lá. É o primeiro a morrer no filme caindo de uma escadaria. É um dos padres, não É é? um padre. Ah, é o padre, É um então. dos padres. E tá escrito aqui que ele foi o primeiro a morrer no filme, caindo numa escadaria, e uma semana após gravar seu papel, o teve ator morreu de pneumonia. Foi. Teve umas paradas assim que aí já fez o filme ficar assim com essa estigma de filme amaldiçoado. Olha isso, o set, teve uma vez que o set pegou fogo. Aí o único cômodo que não foi verdade. atingido foi o quarto da Regan. Isso. Fica com Deus, abraços. Jesus Cristo, que bizarro, amei. Quem protegeu esse quarto, então? Ela mesma. Legal. Eu tinha ouvido falar alguma coisa dessas maldições, mas ainda do Poltergeist é mais icônico. Quer dizer, mais triste. Icônica. mas é mais icônico. Não, Icônica, meu vocês Deus. entenderam. Poltergeist tem muito, Pelo realmente. amor de Deus. Fora as pessoas que passaram, teve muita gente que passou mal, né? Quando viu o Exorcista pela primeira vez no cinema, passou mal. As pessoas não conseguiam ver o filme. Porque foi muito. Imagino. Não, O surto. hoje em dia o filme que o povo passa mal assistindo é Eli da Netflix. Ai, não fale de Eli. Não fale de Eli. Eu falo Eu sim, tô eu adiando falo. muito esse filme, Pessoas tô passaram adiando. mal assistindo esse filme, morreram. Os usuários da Netflix estão afirmando ruim. que estão passando muito mal assistindo o filme. E é verdade, eles estão passando muito mal porque o filme é muito bom. Então, uma reviravolta Passando mal de sensacional. tão horrível Gente, que é. eu vi esse filme. Em breve, no podcast, teremos também Os piores filmes filmes da Eli. Netflix. os piores filmes da Netflix. A gente pode falar dos piores filmes de terror de todos os tempos também. Eli não estará. Tipo Invocação do Mal. Ai, meu Deus, alguém tira a Marcele Ninguém vai daqui, te por apoiar. favor. Ninguém vai te apoiar nesse lacre, Marcelo. Eu vou ter Não. Não eu vou consigo ganhar hate defender. aqui, velho. A cancelada do podcast, a Marcele. Vai ser mesmo. Vão achar seu Nossa, tem perfil uma nas redes série lá sociais falando mal de Invocação do Mal. Ai, e meu vão Deus. te derrubar. Ai, Ainda mais se eles descobrirem qual que é a sua relação, a sua ex-relação na internet. Não vou falar mais que isso. meu Deus. Ficou Olha, gente, ele off. tenta, tá? Ele tira essas coisas de dentro da cabeça dele. São as O vozes off, da minha gente. cabeça. O Gali tem muitas personalidades. As Uma vozes da minha delas é cabeça. inventar coisas sobre mim, porque ele é obcecado. Juro que não sou geminiano, tá? Seria o Gali e o Ouvintes. Michael Myers. Cadê? Quem é Mallory? Mallory é a Marcela. Eu. Então Enfim. é isso, gente. Do Exorcista, o que eu tenho pra falar é isso. Um Icônico, filme que muito marcou icônico. uma geração. Gerações. Marcou o terror, em geral. Agora é o seguinte.
Ah, esqueci o nome dela. O quê? E como que ela chama? A protagonista do Exorcista, A a Linda menininha. Blair? Não, a A Regan. Regan? Ah, Regan. No filme tem uma... Quem que já leu o livro aqui também? Você, li. Marcelo? Ah, o Douglas ele também. tem uma ambiguidade no livro que, tipo, você fica meio assim, não é uma certeza muito escancarada de que ela estava possuída ou se ela tinha problemas de... Porque eles Mentais. mentais, porque ela tá na pré-adolescência dela e Uhum. etc. E o que vocês acham? Vocês acham que realmente na história real, não no filme é óbvio que ela tava possuída, mas na história real, será que ela realmente estava possuída mesmo? Porque foi tratado como caso do Vaticano, né? Então, Amigo, eu não duvido. E com essas coisas É, aí, com eu essas coisas eu não acredito. brinco. Então, tipo assim, eu não duvido que ela Não, realmente. mas assim, porque eu não sei, eu no, não no, lembro se Sarah no no... livro e no filme, eles tratam ela passa por uns tratamentos horríveis, assim, cerebrais. Por Mas isso que é, eu Ela não falei da fez. parte da esquizofrenia. É, mas é igual da Emily Rose, né? Falaram que ela era esquizo. Ai, tadinha, Emily Rose sofreu. Puta que pariu. Essa sofreu pra é caralho. complicado essas coisas, né? E eu acho, eu não lembro se no filme tem isso, mas no livro tem tá tendo um ritual de missa negra, alguma coisa assim, nos arredores da igreja e arredores da casa da Regan, né? E aí por isso que eles vão começar a investigar isso e tal. É uma coisa, é bem legal, mas o livro é meio, sei lá, meio sofridinho. Mas enfim. Tem um tempão que eu já li, gente, nem lembro tanto, coisa assim, mas foi, acho que 2018. Eu li esse ano, no começo do ano, por isso Eu que eu tô com o lembro. livro aqui pra Uhum. mim ler, vou ler. Mesmo que seja ruim, só pra ter Então a Laura experiência. vai ler e vai fazer uma grande Não, ele é review bom, pra ele é gente. bom. Uma grande Não é ruim, review Traz o do não. review. livro O Exorcista. Traz o review, Laura, depois. Trarei o review. Nos próximos episódios, o review de O Exorcista. O livro. Ai, gente, então é isso. Vamos encerrar por aqui nosso podcast, nosso primeiro episódio. Pra você que está nos ouvindo no YouTube, comenta aí embaixo qual filme de terror marcou a sua infância. Não deixe de deixar o seu like e se inscrever no canal para ajudar a gente. Se você está nos escutando no Spotify ou outras plataformas digitais, não esqueça de nos seguir aí, né, para dar aquele apoio. E seguir as redes sociais do Pode Horrorizar, que é @Pode Horrorizar no Instagram e no Twitter também, tá? Com demudo. Isso, Com demudo. Pra quem tá ouvindo, né, no YouTube vai estar aí a imagenzinha pra vocês verem. Pode Horrorizar. E É isso aí, gente. toda sexta-feira, às Gente. 8 horas, a gente vai lançar novos episódios. Então fiquem atentos e é isso, galera. Abraços obrigado pra por todo mundo que escutarem. estou. Muito obrigado. Obrigado por Valeu. escutarem, quem ficou até aí, até agora. Pois é, porque não é fácil, mas obrigado. 1 hora escutando o Galho falar. Exatamente. Não é uma tarefa muito fácil. É isso Valeu, então, galera. gente. Valeu, Muito gente. obrigada pela audiência.